todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer a primeira parte da correção da prova da Banca Instituto Mais, do cargo de professor adjunto do município de Santos, para a preparação para o concurso de Santana de Parnaíba. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Eu vou deixar na descrição do vídeo essa prova completa com o seu gabarito preliminar. Essa é a prova mais recente da Banca Instituto Mais, que ocorreu lá no município de Santos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu dividi em duas partes. Se você tem interesse na segunda parte, deixa aqui nos comentários. Então, vamos lá para a correção. Eu vou começar aqui com as questões de legislação. Questão de número 9, no que se refere à transversalidade, de acordo com a Resolução 4 de 13 de julho de 2010, assinale a alternativa incorreta. Tá bem grandão aqui. Tá pedindo a alternativa incorreta de acordo com as DCN da Educação Básica em relação à transversalidade. Então, vamos lá. Seria a alternativa A é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Correto! No caso, a transversalidade são temas que perpassam todos os componentes curriculares, como, por exemplo, a educação ambiental. Eu posso trabalhar a educação ambiental nos componentes curriculares de língua portuguesa, matemática, história, geografia, arte, ciências. Então, a alternativa A está correta. B. Rejeita a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. Correto. O conhecimento, ele sempre vai acrescentando novos elementos, não é algo estável. C. Difere da interdisciplinaridade e ambas não se complementam. Essa é a resposta correta. Por mais que lá na DCN realmente há uma diferença entre interdisciplinaridade e transversalidade. Interdisciplinaridade é quando eu trabalho 2 ou 3 componentes curriculares. E a transversalidade são temas que perpassam todos os componentes. Eu trabalho todos, não um ou outro, ou 2, 3, eu trabalho todos. Mas tanto a transversalidade quanto a interdisciplinaridade se complementam de acordo com a DCN. E aqui na alternativa C diz que não se complementa. Aqui está pegadinho, não. Por isso que é incorreta, portanto, a resposta da questão de número 9 é a letra C de casa. E a D está correta porque diz a transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica. Está de acordo com a DCN. Então, a resposta correta da questão de número 9 é a letra C de casa. Questão de número 10. De acordo com a LDB, a educação escolar deverá vincular-se ao... O que a educação precisa se vincular? Seria a alternativa A, o mundo do trabalho e a prática social? B, do mundo do trabalho e a tecnologia? C, estudo formal e a prática social? Ou seria a alternativa D, estudo formal e a tecnologia? A educação não é exclusivamente para o mercado de trabalho, mas o estudante precisa ter essa concepção e principalmente as práticas sociais, as interações. E de acordo lá com a LDB, em seu artigo 1º, inciso 2, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Portanto, a resposta da questão de número 10 é a letra A de amor. Questão de número 11. Segundo a Resolução 5, de 17 de dezembro de 2009, assinale as preposições abaixo. Aqui eu estou me referindo à DCN da educação infantil, certo? Então, vamos ver as sentenças abaixo e verificar quais são as corretas.
Seria a primeira? É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção? Correto. Por exemplo, a criança nunca frequentou educação infantil, ela ficará impedida de ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental? Não. Então, a educação infantil não é para selecionar as crianças para a próxima etapa da educação, que seria o ensino fundamental. Então, a primeira sentença está correta. A gente já poderia eliminar a alternativa A. Vamos para a segunda sentença. As crianças que completam 6 anos após 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Correto. Agora, se a criança completar 6 anos antes de 31 de março, daí sim matricula no primeiro ano do ensino fundamental. Agora, se a criança só completar após a data corte, que sempre será 31 de março, ela continua na educação infantil. Portanto, a segunda afirmativa está correta. Então, a gente poderia eliminar a alternativa C. Vamos para a última afirmativa. A frequência na educação infantil é pré-requisito obrigatório para a matrícula no ensino fundamental. Eu acabei de explicar lá na primeira afirmativa, então a gente já viu que essa é falsa. Portanto, a resposta correta da questão de número 11 é a letra B de bola. Questão de número 12. De acordo com a Resolução 3 de 15 de junho de 2010, a idade mínima para o desenvolvimento da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, com mediação da EAD, que é a Educação à Distância, será a mesma estabelecida para a EJA presencial. Lacuna, anos completos para o segundo segmento do ensino fundamental. E lacuna, anos completos para o ensino médio. Assinala a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Então, para o estudante poder se matricular na EJA, ele precisa ter no mínimo 13 anos, 15 anos, são 15 anos. Portanto, o estudante não pode se matricular na EJA, seja presencial, seja EAD, com menos de 15 anos completos. E o ensino médio seriam 17 anos ou 18 anos? 18 anos completos, antes não pode para o ensino médio. Portanto, a resposta correta da questão de número 12 é a letra D de dado. E essa regra vai ser estabelecida tanto na EJA presencial quanto também para a EJA EAD. Questão de número 13. De acordo com o decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, no que se refere ao uso e à difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação, assinale a alternativa correta. Seria a alternativa A, o professor da educação básica bilíngue aprovado em exame de proficiência em tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, pode exercer a função de tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, cuja função é a mesma função do professor docente? Não. Professor docente é uma coisa, o intérprete é outra. O intérprete ele só vai fazer essa tradução. O professor que vai ministrar as aulas. Seria a alternativa B, a modalidade oral da língua portuguesa na educação básica deve ser ofertada aos alunos surdos ou com deficiência auditiva, obrigatoriamente no mesmo turno da escolarização por meio de ações integradas às áreas de saúde e da educação, resguardando o direito de opção da família ou do próprio aluno por essa modalidade. No caso, não é obrigatório segundo o decreto. Então, a alternativa B não é. C. Deve se ofertar obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da língua portuguesa como primeira língua para os surdos. Não. Na comunidade surda, a primeira língua é Libras e a segunda língua será a língua portuguesa. Portanto, a C está errada porque inverteu a ordem.
Ou seria a alternativa D, a definição de espaço para o desenvolvimento da modalidade oral da língua portuguesa e a definição dos profissionais de fonoaudiologia para atuação com alunos da educação básica são de competência dos órgãos que possuam estas atribuições nas unidades federadas. Essa é a resposta correta, alternativa D, de acordo aqui com o decreto, artigo 16, parágrafo único, a definição de espaços para o desenvolvimento da modalidade oral da língua portuguesa e a definição dos profissionais de fonologia para atuação com alunos da educação básica são de competência dos órgãos que possuam essas atribuições nas unidades federadas. Portanto, a resposta correta da questão de número 13 é a letra D de dado. A questão 14 eu vou pular porque é uma legislação municipal de Santos, então eu vou para a questão de número 15, sobre as competências gerais da educação básica presentes na BNCC, assinale as preposições abaixo. Vamos lá para a primeira afirmativa. 1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É exatamente os objetivos que queremos para os estudantes. Portanto, a primeira afirmativa está correta, de acordo lá com a BNCC. Então, eu já poderia eliminar a alternativa A e também, por enquanto, a A. Vamos lá para a segunda. Valorizar e fluir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Exatamente, a gente tem que expandir a questão cultural, daquilo que os estudantes eles têm conhecimento e também prover aquilo que eles não têm, para aumentar o seu repertório. Então, a segunda afirmativa está correta. A gente poderia eliminar a alternativa C. Vamos para a última. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Também são objetivos que queremos dos estudantes. Portanto, todas as afirmativas estão corretas, então a resposta da questão de número 15 é a letra D de dado. Agora começamos com os conhecimentos específicos, questão de número 16. A Base Nacional Comum Curricular valoriza e reforça a importância em se promover situações lúdicas, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, além de outros aspectos que integram o contexto promotor de aprendizagens nessa etapa do ensino fundamental. Nesse sentido, assinale as preposições abaixo e assinale V para verdadeiro ou F para falso. São ampliadas as experiências para o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação, como os signos matemáticos, os registros artísticos, midiáticos e científicos e as formas de representação do tempo e do espaço verdadeiro. Os anos iniciais não são apenas para a alfabetização, e sim para a aquisição da matemática, história, geografia, ciências. Então, a primeira preposição está correta, é verdadeira. Vamos para a segunda preposição. São desenvolvidas as observações, análises, argumentações e existe a potencialização das descobertas, vistos que os alunos se deparam com uma variedade de situações que envolvem conceitos e fazeres científicos, correto? Os estudantes vão aumentando seu conhecimento por meio da pesquisa, da investigação e de conceitos também que eles vão se apropriando. E vamos para a última.
são estimulados o pensamento criativo, lógico e crítico por meio da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de informação e comunicação. Também, de acordo com a BNCC, também está verdadeira. Portanto, todas as preposições são verdadeiras. Portanto, todas as preposições são verdadeiras. Portanto, a resposta correta da questão de número 16 é a letra C de casa. Questão de número 17. A BNCC está fundamentada em diversos princípios e desmembra-se de modo alinhado e consonante às necessidades do ensinar e aprender da atualidade. Quanto à área de linguagens, o documento relembra que as atividades humanas se realizam nas práticas sociais mediadas por diferentes linguagens. Estabelece como esta área se desenvolverá no ensino fundamental. Nesse contexto, assinale as preposições abaixo. São identificadas como diferentes linguagens: a verbal, oral ou visual motora, como libras, e escrita, corporal, visual, sonora e contemporaneamente digital. Correto. Quando a gente pensa lá na educação infantil, que várias vezes eu falei aqui no canal das 100 linguagens, lá da abordagem Reggio Emília, essa questão das 100 linguagens, das múltiplas linguagens, não se perdem aqui no ensino fundamental, não. Não é só na escrita que a criança vai desenvolver a sua linguagem. Por isso mesmo que a educação artística entra na área de linguagens, educação física, porque eu também posso me manifestar pelo corpo. Então, a primeira preposição está correta. Portanto, a gente pode eliminar a alternativa B. A gente já pode eliminar. Vamos para a segunda. Esta área é composta pelos componentes curriculares de língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, todos esses presentes nos anos iniciais do ensino fundamental. Daí aqui eu vou fazer uma correção. Língua inglesa não é obrigatório nos anos iniciais do ensino fundamental. É porque eu trabalho atualmente na Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo, desde o primeiro aninho, já tem língua inglesa, já tem um professor especialista de língua inglesa. Mas não é obrigatório, tanto que em outras redes a gente não vai ver professor de língua inglesa nos anos iniciais, só nos anos finais do ensino fundamental. Portanto, língua inglesa ou língua estrangeira não é obrigatória. Por isso que a segunda preposição está incorreta. Portanto, eu posso eliminar a alternativa C e D. Portanto, a gente já achou a resposta. Somente a A está correta, porque as outras alternativas têm a preposição 2. E só para confirmar aqui na 3, os componentes curriculares tematizam diversas práticas, inclusive aquelas relativas às culturas infantis tradicionais e contemporâneas, embora se tenha obrigatoriamente, nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, o foco da ação pedagógica e o processo de alfabetização. Por mais que o maior objetivo seja a alfabetização, a gente também vai criar o conhecimento nos outros componentes curriculares. E também a gente não vai deixar o lúdico de fora. Por isso que a terceira preposição também está incorreta. Então, a resposta correta da questão de número 17 é a letra A de amor. Questão de número 18. No ensino fundamental, o componente curricular arte está centrado nas linguagens de artes visuais, dança, música e teatro. Quanto aos objetos de conhecimento previsto em artes visuais nos anos iniciais do ensino fundamental, assinale as preposições abaixo e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos para a primeira.
Contextos e práticas, elementos da linguagem, de acordo com a BNCC, em artes, é verdadeiro. A segunda, matrizes estéticas e culturais, materialidades, também verdadeira. E a terceira, processos de criação, sistemas de linguagem, também é verdadeiro de acordo com a BNCC. Portanto, a alternativa correta da questão de número 18 é a letra A de amor. Questão de número 19, de acordo com a PCN, que são os parâmetros curriculares nacionais lá de 1997, na página 46, no âmbito dos objetivos de ciências naturais para os primeiros anos do ensino fundamental, tende-se a previsão de atividades e projetos que deverão ser organizados para que os alunos ganhem progressivamente certas capacidades. Com base nisso, assinale a alternativa que não, tá bem grandão aqui, que não representa uma dessas capacidades. Aqui é os parâmetros curriculares, lá do final da década de 90, não é a BNCC. Aqui tá pedindo as capacidades lá da PCN, para a disciplina, que nas PCN se falava disciplina, no caso aqui, ciências naturais. Então, vamos achar a alternativa que não representa uma das capacidades. Seria a alternativa A, observar, registrar e comunicar algumas semelhanças e diferenças entre diversos ambientes, identificando a presença comum de água, seres vivos, ar, luz, calor, solo e características específicas dos ambientes diferentes? Esse está correto. Nos anos iniciais, em ciência, a gente vai trabalhar muito a questão da observação e registro nas atividades científicas. Então, a alternativa A está correta. B, estabelece relações entre características e comportamento dos seres vivos e condições do ambiente que vivem, valorizando a diversidade da vida, também está correto. C, observar e identificar algumas características do corpo humano e alguns comportamentos nas diferentes fases da vida, do homem e da mulher, aproximando-se a noção de ciclo vital do ser humano e reconhecendo a superioridade de um gênero sobre o outro. Não existe isso. Isso é um pensamento totalmente machista. É óbvio que a alternativa C não representa a capacidade. E a D é correta porque diz: reconhece processos e etapas de transformação de materiais em objetos. Então, a gente vai verificar em ciências que certos materiais se transformam em outros. Portanto, a resposta correta da questão de número 19 é a alternativa C. Por enquanto, foi a única questão com a alternativa mais absurda que foi fácil identificar a resposta. Algumas questões aqui você precisa verificar na legislação, na BNCC, ou nos parâmetros curriculares para responder. Questão de número 20, o componente língua portuguesa da BNCC dialoga com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando utilizá-los em relação às pesquisas recentes na área e às transformações nas práticas de linguagem ocorridas nesse século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais, da informação e comunicação, TIC. Nesse contexto, analise as preposições abaixo e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, a gente vai verificar aqui no componente curricular de língua portuguesa a relação com as TIC. Então, vamos lá. A primeira preposição. A centralidade da área está no texto, como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem de formação, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem
em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses, correto? Então, lá na BNCC, a gente vai verificar que a unidade principal do estudo da língua portuguesa é o texto, não são palavras soltas ou frases. A gente sempre vai articular o processo de alfabetização e letramento a partir dos textos escritos e orais. Portanto, a primeira preposição está correta. A segunda, esta fundamentada em concepções e conceitos inexistentes em outros documentos e orientações curriculares em contextos variados de formação de professores. São desconhecidos no ambiente escolar e se distinguem das práticas de linguagem, discurso e gêneros discursivos, gêneros textuais, esferas, campos de circulação dos discursos, inexistentes com outros documentos e orientações. A BNCC também está de acordo com as PCNs, diretrizes curriculares, portanto, essa está falsa. E vamos para a última. Compete a este componente proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais permeadas constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens, por exemplo, as digitais, a internet. Portanto, essa também está verdadeira. Portanto, a resposta correta da questão de número 20 é a alternativa B, verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão de número 21. O eixo leitura compete às práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte, espectador, com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação quanto ao que envolve a leitura do contexto da BNCC. Assinale as preposições abaixo. Vamos para a primeira. É tomada em um sentido mais amplo, dizendo a respeito não somente ao texto escrito, mas também imagem, estáticas, foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama, ou de movimento, filmes, vídeos, etc. E ao som, música, que acompanha e significa em muitos gêneros digitais. Portanto, lá na questão anterior, eu expliquei para vocês o uso das tecnologias lá em língua portuguesa, da questão do uso das tecnologias digitais. E eu posso envolver isso por meio de fotos, vídeos, música, TikTok. Então, essa primeira preposição está correta. Então, a gente pode eliminar a alternativa A. 2. O tratamento das práticas leitoras compreende dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão, inclusive, por exemplo, na dialogia e relação entre textos. Se tem a ação de identificar e refletir sobre as diferentes perspectivas ou vozes presentes nos textos e sobre os efeitos de sentido do uso do discurso direto, indireto, livre, citações e etc. Correto? A gente também vai trabalhar isso na interpretação, na leitura. E a última, a demanda cognitiva das atividades de leitura deve argumentar progressivamente desde os anos iniciais do ensino fundamental, e esta complexidade se expressa pela articulação também da diversidade dos gêneros textuais escolhidos e das práticas consideradas em cada campo. Então, cada ano do ensino fundamental, a gente vai trabalhar certos gêneros textuais e também vamos aumentar o nível de complexidade. Também está correta. Portanto, a resposta correta da questão de número 21 é a alternativa D. Todas as preposições estão corretas. Questão de número 22. Agora a gente entra aqui nos autores. Ferreiro, Emília Ferreiro,
2010, página 14, esclarece que a escrita pode ser concebida de duas formas, muito diferentes e conforme o modo de considerá-la, as consequências pedagógicas mudam drasticamente. Sobre o assunto, assinale as preposições abaixo e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. A escrita pode ser considerada como uma representação da linguagem ou como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras, correto? Então, lá na educação infantil, a criança ela quer representar algo por meio do desenho, é um signo. A escrita também é um signo. E na escrita, a criança vai perceber que a nossa fala vai interferir na escrita, as unidades sonoras. Não necessariamente que a alfabetização tem que ser somente fonológica, mas a criança vai criar essa percepção das unidades sonoras. Portanto, essa primeira é verdadeira. Então, a gente pode eliminar, por exemplo, a alternativa A. Vamos para a próxima. A construção de qualquer sistema de representação envolve um processo de diferenciação dos elementos e relações concebidas no objeto a ser apresentado e uma seleção daqueles elementos e relações que serão retidos na representação. Também está correto. Emília Ferreiro, ela vai seguir a questão do construtivismo. Então, a criança ela vai construir o seu conhecimento por meio da relação que ela vai ter com o objeto, no caso, a escrita. Então, a gente já poderia eliminar a alternativa B. Vamos para a última. Uma representação X é igual à realidade R, que representa, portanto, se um sistema X é uma representação adequada de certa realidade R, não reunirá duas condições aparentemente contraditórias. Essa está incorreto. Não necessariamente uma representação é igual à realidade de outra que a criança quer passar. Portanto, essa está falsa. Então, a resposta correta da questão de número 22 é a alternativa C. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Na BNCC, a organização das práticas de linguagem, leitura de textos, produção de textos, oralidade e análise linguística semiótica é feita por campos de atuação que apontam para a importância da contextualização do conhecimento escolar para a ideia de que essas práticas derivam de situações da vida social e, ao mesmo tempo, precisam ser situadas em contextos significativos para os estudantes. Será um campo previsto para os anos iniciais do ensino fundamental, exceto, então está pedindo exceto, de acordo aqui com as práticas de linguagem. O que seria o exceto? Seria a alternativa A, vida pública? Seria a alternativa B, vida cotidiana? Seria a alternativa C, artístico-literário? Ou seria a alternativa D, jornalístico-midiático? Quando a gente trabalha cada eixo aqui de linguagens, a gente vai trabalhar a vida pública, a vida cotidiana, porque o ensino precisa fazer sentido para o contexto dos estudantes. A gente também vai ampliar o repertório artístico-literário, mas a gente não tem aqui a questão do jornalismo e nem da mídia. A gente vai trabalhar a questão da tecnologia, da mídia, isso vai estar presente já na vida cotidiana, mas não é algo separado da vida cotidiana, certo? Portanto, a única que está exceto, de acordo com a BNCC, é a alternativa D de dado, jornalístico, midiático. Questão de número 24. A organização dos conteúdos de língua portuguesa em função do eixos ciclo, reflexão, uso, pressupõe um tratamento ciclo, pois, de modo geral, os mesmos conteúdos aparecem ao longo de toda a escolaridade, variando apenas o grau de aprofundamento e sistematização.
No entanto, para garantir esse tratamento cisciclo, é preciso sequenciar os conteúdos segundo critérios que possibilitam a continuidade das aprendizagens. Quanto aos critérios, assinale as preposições abaixo. Então, como a gente vai trabalhar esse ensino em espiral aqui nos eixos de língua portuguesa? Vamos para a primeira. Considerar os conhecimentos anteriores dos alunos em relação ao que se pretende ensinar, identificando até que ponto os conteúdos ensinados foram realmente aprendidos. Correto, a gente sempre vai fazer a sondagem para ver como estão os estudantes. Portanto, a primeira preposição está correta. Podemos eliminar a alternativa C. 2. Levar em consideração o nível de complexidade dos diferentes conteúdos como definidor do grau de autonomia possível aos estudantes na relação das atividades nos diferentes ciclos. Portanto, a partir da sondagem, será o meu ponto de partida para planejar ali as atividades e eu preciso colocar atividades no qual não sejam impossíveis para os estudantes. Então, essa segunda também está correta. Então, a gente pode eliminar por enquanto nenhuma. A gente pode eliminar a A. Então, ficamos entre a B e a D. Então, vamos lá para a última. Analisar o nível de aprofundamento possível de cada conteúdo em função das possibilidades de compreensão dos alunos nos diferentes momentos do seu processo de aprendizagem. Correto. A gente vai continuar o trabalho, mas a gente vai aprofundando como uma espiral. Então, a gente sempre vai rever certos conteúdos, mas ao mesmo tempo aprofundando neles. Então, essa terceira também está correta. Portanto, a resposta da questão de número 24 é a letra D de dado. Antes da gente resolver a última questão aqui dessa primeira parte, só relembrando que eu tenho as minhas apostilas para Santana de Parnaíba para os cargos de professor PEB 1 e também professor de educação infantil. Cada uma custa R$ 25,00, são em PDF, vai ficar na descrição do vídeo o link lá do site da Hotmart para vocês adquirirem e também se você está procurando um curso completo, inclusive um curso 2 em 1, que vai servir tanto para o PEB 1, anos iniciais do ensino fundamental, como também para a educação infantil, eu indico Já Passei Educação. Com meu link, você ainda tem 15% de desconto, também vai ficar na descrição do vídeo. Vamos lá para a última questão. Analise o trecho abaixo para responder a questão 25. Uma criança pode conhecer o nome ou valor sonoro convencional das letras e não compreender exaustivamente o sistema de escrita. Inversamente, outras crianças realizam avanços substanciais no que diz respeito à compreensão do sistema, sem ter estabelecido informação sobre a denominação de letras particulares. Ferreiro, 2010, página 21. Quanto a alguns dos aspectos desta evolução psicogenética, assinale as preposições abaixo. 1. A aparência gráfica é garantia de escrita mesmo desconhecendo as condições de produção? Não é verdade. No próprio trecho aqui diz que mesmo que a criança não tenha se apropriado, por exemplo, do valor sonoro, aqui no caso do inversamente, ela ainda consegue. Então, não é garantia por si só a aparência gráfica. Então, a gente já pode eliminar a alternativa A, alternativa D também. 2. As primeiras escritas infantis aparecem do ponto de vista gráfico, como linhas onduladas ou quebradas, zigue-zague, contínuas ou fragmentadas, ou estão como série de elementos descritos repetidos, série de linhas verticais ou de bolinhas, correto? Que aqui são as catarujas, né? Lá na etapa pré-silábica. Então, a segunda está correta.
E a última, o modo tradicional de se considerar a escrita infantil consiste em se prestar atenção apenas nos aspectos construtivos, ignorando os aspectos gráficos dessas produções. A gente não pode ignorar os aspectos gráficos. Portanto, a resposta correta da questão de número 25 é a letra B de bola. Apenas a segunda preposição está correta. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou e se você achou difícil ou fácil essa prova aqui de Santos e se você quer a segunda parte aqui dessa correção. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!